On Plug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Eu sou a Thaís Dias. E eu sou o Henrique Bassi. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Quinto Encontro Internacional de Gestão e Comunicação, o ENGEC, é tema do quadro Giro USCS. 6 provas vão contar com corridas sprint na temporada 2026 na Fórmula 1, e Interlagos não é mais uma delas. No Em Pauta, entenda como os resultados do julgamento de Jair Bolsonaro afetam as próximas eleições presidenciais. Sem Barreiras, um festival de acessibilidade e artistas com deficiência que vale a pena ser visitado em Ribeirão Pires. Saiba mais sobre o tetraplégico que voltou a andar com um novo medicamento experimental brasileiro. Fique com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. O Distrito Turístico e Ecológico Portal da Mata Atlântica de São Paulo, no Vale da Ribeira, é finalista em prêmio de sustentabilidade. O objetivo do Prêmio Brastoa de Sustentabilidade 2025 é reconhecer a gestão e a governança de áreas de preservação. Além disso, a iniciativa valoriza projetos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E para quem acha que São Paulo não interessa aos turistas, aí vai uma informação, inclusive relacionada ao turismo ecológico. São Paulo é um dos destinos mais procurados do país no primeiro semestre desse ano, ficando atrás apenas de Maceió. Os faturamentos ultrapassaram a casa dos 22 bilhões de reais, sendo motivo de grande expectativa para o segundo semestre. O SUS terá vacina contra vírus que causa bronquiolite. O imunizante será aplicado em gestantes para proteger recém-nascidos da doença. Com início previsto para novembro, a campanha de vacinação será focada em grávidas que estejam entre o 7º e o 8º mês de gestação. A lógica por trás dessa escolha é permitir a transferência de anticorpos da mãe para o feto, garantindo que o recém-nascido já venha ao mundo com uma defesa inicial contra o vírus. O vírus que provoca bronquiolite é o principal agente causador de infecções respiratórias graves em crianças pequenas. Segundo o Ministério da Saúde, ele é responsável por até 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em menores de 2 anos. A eficácia da nova vacina é de 82% na prevenção de hospitalizações de bebês com menos de 6 meses. Ouçam essa, gente! O ChatGPT poderá avisar a polícia se a criança ou adolescente estiver com ideias suicidas. A informação foi divulgada pela própria OpenAI. A novidade faz parte de um pacote de proteção para menores de 18 anos e contará com ferramentas para controle parental e verificação de idade. Segundo a empresa, essa versão bloqueia conteúdo sexual explícito e, em situações graves, pode envolver a polícia para garantir a segurança do adolescente. Já os recursos de controle parental podem ser lançados até o fim do mês e também tem a possibilidade de acionar autoridades em caso de emergência. Casos graves e recentes envolvendo o LGBT foram determinantes para oferecer mais segurança aos usuários. A reta final do inverno é marcada por nova onda de calor, com altas temperaturas em todo o país, do Rio Grande do Sul ao Maranhão. Preparados para as altas temperaturas que já antecedem o verão? Pois é, segundo a Climatempo, a nova onda de calor se formou devido à massa de ar quente e seco sobre o continente, combinada com a circulação do ar, típica do período de transição entre o inverno e a primavera. Até domingo, os termômetros podem bater até 40 graus em algumas regiões do país. E claro, o uso de roupas leves e evitar a exposição direta ao sol sem filtro solar são essenciais para atravessar esse período sem problemas e aproveitando os dias bons. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Você sabia que vai rolar o 5º Encontro Internacional de Gestão e Comunicação, o ENGEC? Stella foi conversar com os alunos da USCS para saber o que essa galera pensa sobre o evento. Não sei o que é. O ENGEC eu já vi em e-mails institucionais, né, que a USCS manda, mas não fui atrás de saber o que significa, não. Ah, sim, não é aquele evento que acontece online com várias palestras e tem outras faculdades também? Depois de ouvir os estudantes, Stella Bellini conversa com o coordenador geral do evento, Renato Teles, para esclarecer possíveis dúvidas e saber mais sobre o evento. É com você, Stella. Obrigada, Henrique e Thaís. O ENGEC 2025 já tem data marcada e ocorre entre os dias 22 e 24 de outubro.
O Encontro Internacional de Gestão e Comunicação é um evento acadêmico internacional, totalmente online e gratuito, que reúne pesquisadores, professores, estudantes e profissionais interessados em discutir os rumos da gestão e da comunicação na atualidade. O objetivo é promover o debate acadêmico sobre a administração de organizações públicas e privadas e desafios da comunicação em um mundo cada vez mais interconectado. Para conversarmos mais sobre o INGEC, temos aqui o coordenador-geral, Renato Teles. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade para poder divulgar o 5º INGEC. Renato, o que motivou a criação do INGEC e como ele vem evoluindo até chegar à sua 5ª edição? Os 4 temas são: o primeiro tema é gestão para o desenvolvimento e regionalidade, que é uma característica, inclusive, do programa de pós-graduação em administração da USCS. Gestão organizacional, que, na verdade, compreende todos os processos que estão envolvidos em gestão, inclusive na questão estamos falando que aqui a gente aceita artigos orientados para estratégia, para relações, para RH, relações humanas, para marketing e, enfim, para os grandes eixos, né? Inovação, redes de organizações e inovação seria o terceiro tema. E aí nós vamos falando de outra característica, particularmente do programa de pós-graduação em administração, que tem a ver sempre com redes de organizações, redes interorganizacionais, o mundo hoje opera em redes. E o quarto tema, que seria comunicação. Antes nós colocávamos comunicação de interesse público, mas agora a gente ampliou para comunicação, seja ela de interesse público ou seja ela de, na verdade, comunicação não vou dizer particular, mas comunicação de uma forma geral, mas processos de comunicação, principalmente envolvendo a questão da interatividade, né? As redes sociais hoje são uma realidade que, na verdade, coloca uma nova perspectiva sobre como as pessoas se comunicam no mundo, então isso está aberto, inclusive, para discussões desse tipo. Inclusive, eu tenho 3 orientandas de iniciação científica do ensino médio e elas estão compondo justamente um artigo focalizado nisso e pensando, por exemplo, o tema delas, que é bastante interessante, é o impacto da inteligência artificial em redes na depressão de jovens. Então, a gente quer qualquer tipo de tema que seja associado principalmente a esse processo de comunicação que atualmente é fundamental para o mundo. Sim. E como esses debates contribuem para a formação acadêmica e profissional dos participantes? Bem, na verdade, hoje é quase que uma necessidade as pessoas se atualizarem cada vez mais e quando a gente fala em debates acadêmicos, a gente está falando, nós estamos na fronteira do conhecimento. Então, muita gente hoje fala sobre, por exemplo, inteligência artificial, sobre o impacto disso, seja na manufatura, seja nos processos comunicacionais, seja na integração. E tudo isso, para quem vai trabalhar, não adianta mais hoje pensar que o funcionamento hoje das operações e das tarefas que as pessoas realizam estão dissociados disso. É importante as pessoas estarem refletindo sobre os movimentos que vêm acontecendo e esses fenômenos que a gente acabou de discutir, que hoje eles abrangem qualquer tipo de operação e principalmente de vivência profissional. Então, definitivamente, sempre há contribuição, porque as pessoas estão apresentando pesquisas que são pesquisas inovadoras, pesquisas que estão sendo feitas no limite hoje do conhecimento. Então, sempre existem insights valiosos nesse tipo de processo. Vale a pena participar, mesmo se inscrevendo. A inscrição, o INGEC tem inscrição gratuita, que é uma das coisas que eu acho que é muito interessante. A maior parte dos congressos tem inscrição onde envolve custos, como ter que viajar, como ter que eventualmente ter estada em algum lugar, e no caso nosso não há esse custo. Por outro lado, é sempre interessante porque é internacional, portanto não são apenas experiências domésticas, né, mas que envolvem participantes de qualquer outro espaço. E tem a questão também de ser um congresso reconhecido, né, um congresso hoje que está no
quinto momento dele, é o quinto ano. Portanto, o fato de ele ser não só internacional, ele é gratuito e online. Isso o diferencia da maior parte dos congressos. Por exemplo, eu vou estar no começo de outubro, num congresso que é o maior congresso de administração do Brasil, que chama ENAMPAD, né? Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração. Necessariamente, ele envolve um custo, esse ano vai acontecer em Aracaju, ele envolve custo de estada, custo de transporte, alimentação. Esse não, esse você pode participar, ouvir, estar presente em qualquer uma das salas virtuais que nós vamos ter, dependendo do que você queira ouvir, o que você queira discutir ou você queira apresentar, e isso a um custo muito próximo do zero. Portanto, ele é bastante interessante. E da mesma forma, nós, como qualquer outro congresso, as pessoas que se inscrevem, participam, recebem certificados, as pessoas que apresentam artigos recebem certificado de apresentação, na verdade acaba sendo uma publicação. Esse congresso, assim como quaisquer outros, tem anais, ou seja, tem um book onde você pode buscar artigos e pode eventualmente usar esses artigos na sua pesquisa. Portanto, faz todo sentido. O ENGEC realmente ele é bastante oportuno oferecendo essas características. E puxando o gancho sobre as inscrições, quem pode participar do evento e como fazer a inscrição? Bem, primeiro que qualquer um pode participar do evento. Como eu disse, eu não tenho só orientando de doutorado, de mestrado, mas as minhas orientandas de ensino médio vão participar do evento. Para participar do evento, você precisa basicamente se inscrever. A inscrição é gratuita. O que eu sugiro para todo mundo, para não haver problema, coloca quinto ENGEC. Quinto ENGEC é numeral romano, né? Então é um V, né? Quinto ENGEC. Isso no browser, né? No qualquer buscador, e vai aparecer a página. Na página você já pode se inscrever. Basicamente o que ele vai pedir de você é o seu nome, um e-mail, acredito que também CPF e eventualmente um telefone, mas eu acredito que o telefone, um desses campos inclusive é opcional. Então basicamente a pessoa está inscrita porque a gente precisa de um endereço para ter acesso à pessoa e eventualmente até para disponibilizar para essa pessoa os links para poder participar das salas que ela tem interesse ou das palestras que ela tem interesse em assistir. E como será feita a publicação dos trabalhos apresentados e qual a importância disso para os pesquisadores? Primeiro, como é que vão ser? Os artigos vão ser publicados, palestras, tudo isso nos anais. Os anais é o book que se faz no final do congresso com todas as apresentações, trabalhos aprovados que foram apresentados, mais palestras. Portanto, isso vai ter acesso pela internet, então inclusive você pode ter acesso, você vai na web, procura Quinto ENGEC, vai ter anais. E, na verdade, você tem um artigo lá, não só para você consultar, como, eventualmente, se te pedirem comprovação também. Mas a comprovação também vai de maneira pessoal, via certificado. Mas tudo que acontecer no quinto ENGEC, assim tudo como aconteceu no quarto ENGEC, no terceiro ENGEC e assim por diante, está disponível. Basta colocar o nome do evento e consultar os anais. Certo. Agradecemos a participação do Renato Teles aqui no Giro USCS. Muito obrigado. Obrigada, Estela. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós, por meio das caixinhas colocadas nos stories do Instagram da ICRIA, sempre às terças e quintas. E pergunte o que quer saber que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. A tenista Chantsoa Rajaona, de apenas 19 anos, foi a campeã da primeira edição do SP Open. A atleta, que ocupou o 214º lugar no ranking, arrebatou o primeiro título dela de WTA ao derrotar a indonésia Janice Tijen por 2-0. O troféu chega para coroar o melhor resultado da tenista na carreira. Antes disso, o principal feito de Rajaona havia sido uma fase de quartas de final no Saibro de Rouen durante as preparações para Roland Garros. A performance na capital paulista vai render 250 pontos no ranking para a vencedora do torneio. Além disso, a atleta levou uma premiação em dinheiro de pouco mais de $36 mil, algo em torno de R$194 mil.
Na campanha do título do SP Open, a francesa derrotou Renata Zarazua, responsável pela eliminação da brasileira Beatriz Haddad Maia, principal atração da competição. O Brasil encerrou a participação no Mundial de Boxe de Liverpool com a medalha de prata de Luiz Gabriel Oliveira, o Bolinha, que perdeu a disputa pelo ouro de Abdulmalik Kalakov, do Uzbequistão, na categoria 60 quilos. Os juízes determinaram o encerramento do combate depois de identificar um corte no lado direito do rosto do brasileiro. De acordo com as regras do boxe olímpico, os competidores não devem continuar a luta com sangramentos. Bolinha é neto de Servílio de Oliveira, primeiro brasileiro medalhista olímpico no boxe a conquistar o bronze nos Jogos da Cidade do México, em 1968. A luta de Bolinha encerrou a participação do Brasil no Mundial Inglês. Os boxeadores do país disputaram 4 finais e conquistaram uma medalha de ouro e 3 de prata, na melhor campanha do Brasil na história em mundiais. A expectativa da comissão técnica brasileira era conquistar uma medalha no masculino e uma no feminino no Mundial. A Fórmula 1 já definiu quais são as 6 provas que vão contar com a realização das corridas sprint na temporada de 2026. E a grande mudança é a ausência do GP de São Paulo nessa nova lista. Desde a introdução do formato, em 2021, essa será a primeira vez que Interlagos não vai contar como sprint. Assim, o Brasil vai realizar apenas a corrida principal, no domingo. As etapas da Bélgica, dos Estados Unidos e do Catar de constar no calendário das provas com formato reduzido. Mohamed Ben Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, destacou o sucesso das corridas de curta duração e afirmou que a entidade trabalha para deixar o campeonato ainda mais competitivo. As provas que constam nessa nova relação de corrida sprint para o ano que vem são os GPs na China, Miami, Canadá, Inglaterra, Holanda e Singapura. Uma pena tirarem a sprint do Brasil, né? Em pauta, a nossa entrevista da semana. Como todos sabemos, o julgamento da trama golpista pelo STF terminou com a condenação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros 7 réus. Bolsonaro recebeu a maior pena e deverá cumprir 27 anos e 3 meses em regime fechado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e também por deterioração de patrimônio tombado. Além disso, o ex-presidente Bolsonaro fica inelegível até o ano de 2060. Polarização política à parte e que continua dividindo os brasileiros, o fato é que temos eleições presidenciais em outubro do ano que vem. A questão aqui é, como os resultados desse julgamento afetam as próximas eleições presidenciais? Para abordar o tema, conversamos agora, aqui no Em Pauta, com o professor Luciano Cruz. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Obrigado, a gente que agradece. Para começar, quais são os impactos que a condenação do Bolsonaro pode ter sobre a disputa pela liderança da direita no Brasil? Olha, a tendência é que o episódio abra mais espaço para novas lideranças. Como, por exemplo, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e tantos outros nomes, o próprio Eduardo Bolsonaro, né, que também deve ali herdar, né, um pouco desse potencial de votos do pai, caso o Jair Bolsonaro realmente se mantenha inelegível aí para as próximas eleições. Porém, quando a gente fala de influência, principalmente de influência num campo político, no espectro político, a gente não pode descartar a influência do próprio Jair Bolsonaro, que, como estamos vendo em algumas pesquisas, ainda conta com um significativo número de eleitores fiéis. E sobre a próxima corrida presidencial? Ele já estava inelegível e com o julgamento permanece assim por 35 anos. Ainda assim, na condição de condenado pela justiça, exerce poder sobre o partido dele, o PL. Na sua opinião, deve continuar à frente de decisões importantes? Olha, como eu falei, não podemos descartar a influência que o Jair Bolsonaro deve ter ainda na política brasileira. Se não diretamente, influenciando diretamente os fatos, mas em relação às pautas que esses demais candidatos que eu falei, que vão procurar ocupar esse espaço no espectro político brasileiro, principalmente no que diz respeito a terem seus nomes mais conhecidos nacionalmente. Como eu falei, a maioria deles são governadores, que tem ali, quer dizer, todo governador de São Paulo, todo governador de Minas Gerais, por definição, é um
um candidato à presidência da República. Mas, neste caso, todos esses candidatos estarão de olho no espólio, nesses eleitores, o espólio político do Bolsonaro. Então, tendem a defender pautas, a buscarem uma sintonia com as pautas defendidas até então pelo ex-presidente, até para que possam manter, né, tentar manter esse eleitorado, que eu acho que é o grande desafio num momento tão polarizado como que a gente vive. Quer dizer, é você conseguir manter o seu eleitorado e avançar, né, para cima ali do concorrente. Então, essa disputa deve seguir acirrada até o fim. A condenação de Bolsonaro favorece ou enfraquece o PL? Olha, a princípio enfraquece. Enfraquece porque, por exemplo, entre outras coisas, não poderia contar com Jair Bolsonaro nos seus palanques. E é bom lembrar que a gente não está falando só das eleições presidenciais. As eleições de 2026 serão eleições quase completas, né? Com disputas aí para governos do Estado, para deputados federais e estaduais, para senadores. Então, essa participação na hora de transferir os votos, essa presença física no palanque, né? Junto ali, tirando foto para santinho, para tudo mais, ela é importante. Mas é óbvio que, mesmo sem disputar as eleições, vai se tentar aí uma narrativa, seja na linha do vitimismo, da perseguição, que também, de alguma forma, o partido vai tentar tirar proveito disso, acredito. E as coligações futuras? Olha, as coligações também elas estão muito ligadas à sensação do potencial de voto que os candidatos do partido possam ter. Como eu disse, estamos falando de uma eleição nacional com vários cargos em disputa, em que você precisa ter um conjunto de candidatos em vários estados, palanques em vários estados, em várias cidades, em várias regiões. O PL cresceu muito nos últimos anos, né? Tem uma bancada enorme hoje no Congresso e vai tentar manter ou aumentar essa bancada. Então, a tendência, como eu disse, é que, seja de uma forma ou de outra, busque, dentro desses eleitores que têm se mostrado fiéis ao discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma forma de tirar proveito, de manter isso, né, de conseguir manter esses votos. Mesmo após o resultado do julgamento, a polarização partidária continua no país, com pessoas, inclusive, negando a legitimidade da condenação. Como podemos explicar esse efeito na política brasileira e de que forma podemos combater a desinformação, fake news e fanatismo político? Bom, vamos lá, né? Essa é uma pergunta bastante complexa. A primeira parte, o país vive já há algum tempo uma profunda divisão ideológica, né? Não é a primeira vez que isso acontece, mas nos últimos anos isso tem se acirrado bastante. Junto com essa divisão, com essa polarização, a gente tem um fator emocional muito grande, né? As pessoas estão discutindo política, né, de uma forma, né, visceral, eu diria até. O que, se não explica, mas pelo menos dá indícios desse momento que a gente está vivendo. Agora, já em relação à segunda parte da pergunta, como podemos, né, combater desinformação, como podemos combater fake news? Bom, também não é uma solução única que vai resolver esse problema, não é uma solução imediata. Eu acho que o jornalismo com J maiúsculo, o jornalismo que vocês estão fazendo, né, é uma saída para isso. Quer dizer, né, você ter lá uma instância que busque informações, que filtre informação e que possa passar a informação correta, confiável para a população. A população também precisa se informar, precisa buscar fontes seguras, precisa prestigiar esse jornalismo com J maiúsculo, para que recorra a essas fontes de confiança. Tem todo um cabedal de questões ligadas e relacionadas à educação, a educação da mídia, saber como se informar e tudo mais. Então, esses fatores juntos podem ajudar a dirimir essa situação. Bacana. O presidente norte-americano, Donald Trump, se declarou contrário ao julgamento de Bolsonaro em diversas situações. Com isso, de qual maneira a condenação do ex-presidente pode afetar as relações entre Brasil e Estados Unidos? É uma situação bem sui generis, né?
essa situação do presidente dos Estados Unidos declarar tão abertamente que busca formas de interferir de uma maneira tão direta em um caso como esse. Não que seja uma novidade os Estados Unidos, né, tentarem, de alguma forma, interferir na política interna de outros países. Nós já vimos isso acontecer de uma série de formas no decorrer da história, mas é que, como eu disse, essa forma tão abertamente clara, o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, assim que terminou o julgamento, na semana passada, fez, né, duras críticas à decisão da justiça brasileira e prometeu uma resposta por parte dos Estados Unidos. Então, a tendência é que siga, que essa pressão que nós estamos vendo já, né, há alguns meses, já há um período, que ela siga, que ela se mantenha. Beleza. Agradecemos ao professor Luciano Cruz pela participação aqui no Em Pauta. Muito obrigada, Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês. Bom trabalho. Muito obrigado. Cultura. Se liga na dica. Nos dias 20 e 26 deste mês, às 4h30 da tarde e às 8 horas da noite, o Sesc São Caetano recebe os espetáculos Bichos de Cá, Inventário de Encantados, do grupo musical Iambuzim, que valoriza a cultura nacional. Haverá uma apresentação voltada para o público infantil e outra para jovens e adultos, que exploram e exaltam figuras do folclore brasileiro. Bichos de Cá é um projeto que une música, folclore e meio ambiente. Cada canção revela um animal em seu habitat e dialoga com a cultura popular da região. Já a Sombrios, Inventários de Encantados, voltado ao público jovem e adulto, resgata criaturas místicas do imaginário brasileiro, como curupira, saci e lobisomem. O espetáculo também lembra o público que, quando uma floresta desaparece, com ela também se extinguem histórias e símbolos da nossa identidade. Os ingressos variam de R$12 a R$40 e, no dia 20, crianças de até 12 anos não pagam, mas ainda precisam retirar o ingresso no próprio local. O Sesc São Caetano fica na Rua Piauí, número 554, no bairro Santa Paula. Projeto Diásporas Haitianas, que enaltece a presença haitiana no Brasil, rola nos dias 20 e 21 de setembro, no Sesc Santo André. A programação conta com feira de artes e cultura, sarau, músicas típicas e várias outras formas de expressão artística. A feira apresenta obras de artistas visuais ligadas às escolas de Jacmel e ao movimento Saint Soleil, além de artesanatos produzidos por imigrantes no Brasil. A música é trazida pelo DJ Jean Wilnick Cadete, fundador da rádio Citadel, e pelo Sarau da Diáspora Haitiana, que reúne artistas em apresentações comentadas sobre a origem desses ritmos. O projeto fortalece a presença dessa etnia no Brasil, promove a diversidade e propõe um espaço de encontro intercultural. O evento ocorre neste fim de semana, da 1 às 5 da tarde, na área de convivência. O Sesc Santo André fica na rua Tamarutaca, número 302, na Vila Guiomar. Em São Caetano do Sul, Teatro Paulo Machado terá o segundo encontro de corais da primavera. A atração musical será a partir das 3 da tarde, com entrada gratuita e livre para todas as idades. De São Caetano participam o Coral da Igreja Evangélica Canaã e o Coral da Primeira Igreja Batista. Da capital paulista são convidados o Coro Infanto-Juvenil, da Escola Municipal de Música de São Paulo, o Coral Madrigal Canta Encanto, Coral Mensageiro da Paz e o Coral Sempre Encanto. Para assistir, não é preciso retirar ingressos antecipadamente. O Teatro Paulo Machado está localizado na Alameda Conde de Porto Alegre, número 840, no bairro Santa Maria. Do dia 20 a 27 de setembro, Ribeirão Pires recebe o Festival Sem Barreiras, Festival de Acessibilidade a Artistas com Deficiência. O evento faz parte da Semana Municipal Sem Barreiras e é realizado em diferentes locais da cidade. A programação coincide com o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, reforçando o compromisso de Ribeirão Pires com a valorização e visibilidade das pessoas com deficiência. A abertura oficial ocorre amanhã, às 3 da tarde, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, localizado na Rua Diamantino de Oliveira, número 218. Seguida de apresentações da Companhia de Dança Inclusiva Arte para Todos e do Teatro Inclusivo UNA. O encerramento do evento no dia 27, do meio-dia às 8h30 da noite, no Paço Municipal da cidade, localizado na Rua Miguel Prisco, número 288, com desfile, cosplay e apresentações, celebrando a diversidade, o talento e a inclusão cultural. E aí? Vamos falar de coisa boa? Steve Van e seu Dick, de Mission, no Canadá, encontram a aliança de casamento perdida pela esposa em nada mais, nada menos que em um lixão.
Após jogar restos de pipoca derrubada na composteira da casa, Janine só percebeu que também descartou a aliança de casamento durante um jantar com a família. O fato chamou a atenção para o gesto de amor do marido, que foi até o aterro sanitário da cidade em busca do anel. Comovidos pelo ato, o empreiteiro da equipe do aterro isolou parte dos entulhos com uma escavadeira para ajudar na procura. Quando Steve e seu Dick encontrou a aliança, mesmo com restos de manteiga, a mulher dele concordou que seu amor estava mais do que provado. Que lindo gesto, né? E que paciência. Tetraplégico volta a andar com um novo remédio experimental. Produzido e estudado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro durante 25 anos, o medicamento chamado polaminina foi criado a partir de um fragmento da placenta. Ao introduzi-lo na medula do paciente, dependendo do tempo da lesão, o antídoto recupera a comunicação entre cérebro e corpo, trazendo melhoras significativas. Em 7 anos de testes escondidos, por conta da falta de aprovação das autoridades, a substância já recuperou 6 enfermos. Agora, o estudo aguarda a autorização da Anvisa para fazer o ensaio clínico do medicamento. Mais uma grande conquista para a ciência brasileira. Parabéns aos envolvidos. O Unplug fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou a Thaís Dias e desejo um ótimo final de semana para você. Eu sou Henrique Bassi e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e YouTube da Plug Rádio USCS. Tchau, tchau. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.